A história começa em uma cidade na China, onde um homem diz que o grande imperador Qin morreu. Este homem era o imperador Qin Mijang, que não conseguia imaginar como a China seria em 2000 anos. Com isso, ele voa para longe, causando surpresa em todos. Enquanto sobrevoa a cidade, ele começa a se lembrar de que retornou à Terra depois de 1000 anos no mundo imortal. É mencionado que, quando estava gravemente doente no 37º ano do calendário Qin, ele tomou a pílula da imortalidade de Shu. Com isso, sua alma deixou seu corpo e se transformou em um dragão ancestral. Após 2000 anos de cultivo, ele conseguiu abrir caminho através do mundo imortal e estabelecer seu território de grande parentesco, absorvendo toda a riqueza local. Ao ser coroado imperador, ele foi para o reino celestial do Dão, onde foi atacado por demônios, colocando sua vida em risco. Ele menciona que, embora tenha sobrevivido, seu cultivo caiu ao estágio de fundação e ele teria que começar do zero, pois a energia espiritual natural da Terra é muito fraca, o que tornaria difícil sua recuperação. Seu poder e vontade precisam desarmar e matar bestas demoníacas ou absorver materiais. Ele entende que será um caminho longo e complicado a partir de agora, desejando que seus aliados protejam o reino imortal enquanto ele pretende retornar ao trono do mundo imortal para lutar contra os demônios celestiais com seus generais. Nesse momento, ele sente uma forte energia espiritual e acredita que sejam cultivadores lutando contra uma multidão. Ele começa a correr enquanto um monstro se aproxima do local. O monstro em questão era gigante besta classe A, Nanin Jing, uma criatura que se parece com um macaco de orelhas brancas e anda ereto em meio aos escombros. Um grupo de 5 pessoas se prepara para atacá-lo. O líder do grupo, Lin Kanggu, menciona que este é um monstro com recompensa de 20 milhões, então todos devem trabalhar duro para derrotá-lo. Lin invoca sua espada de gelo e ataca o monstro junto com seus aliados. Todos atacam diferentes partes da criatura e conseguem salvar os reféns. Com isso, o grupo de Lin consegue distrair o monstro enquanto ela se prepara para acabar com ele. Lin invoca seu feitiço com sua espada e ataca o monstro. Seus aliados ficam preocupados, pois sua barreira foi destruída. Então, o monstro acaba atacando Lin, que não consegue se defender a tempo. O ataque do monstro acerta tanto Lin quanto seus aliados, que acabam sendo derrotados. Lin tenta se levantar, acreditando que talvez não sobreviva a essa luta, pois a besta gigante é muito mais poderosa do que ela pensava. Enquanto os aliados de Lin tentam fugir, ela diz que irá protegê-los. De repente, um raio de luz aparece, indo em direção ao monstro. Esse raio de luz era Gen. Os outros ficam confusos ao olhá-lo. Com isso, o monstro é completamente destruído pela aura de Gen. O impacto afeta todos ao redor, que não entendem o que está acontecendo diante deles. Naquele momento, espectadores distantes acreditam que é a luz de Deus descendo para matar o monstro. Enquanto isso, o grupo de Lin observa Gen sobre o que sobrou do monstro que ele acabou de matar. Ele simplesmente diz que não acreditava no quão desagradável aquele demônio era, reconhecendo que essa besta demoníaca tinha pouca energia espiritual. As garotas ficam indignadas por ele mencionar que era uma fera de baixo nível. No entanto, Lin começa a questionar quem esse homem poderia ser e imagina que ele poderia ser um homem poderoso de uma família misteriosa. Ela agradece a Gen por salvar suas vidas, mas ele menciona que foi atrás daquele monstro apenas por causa de sua energia espiritual. Lin tenta manter um sorriso enquanto acredita que ele gosta de agir arrogantemente, como se fosse um imperador. Com isso, Gen usa sua iluminação ou habilidade artística enquanto acredita que os mortais não valem seu tempo. Naquele momento, ele descobre mais energia espiritual acumulando a 30 metros de distância e imagina que deveria tentar descobrir o que é, voando para longe novamente. Ela tenta perguntar qual é o nome daquele homem e ele se apresenta como Imperador Qin Mijang. O líder reconhece seu nome e imagina que ele deveria estar morto. Gen continua voando pela cidade, acreditando que logo deve se aproximar da fonte de energia espiritual. Com isso, muitas pessoas acabam observando-o voar e começam a tirar fotos. No meio disso, ele passa na frente de um telão que menciona o evento. O imperador percebe que o mundo está em recuperação de energia espiritual e que eles estão muito atrás comparado aos cultivadores imortais. Seu plano é fortalecer seu cultivo e passar esse conhecimento de imortalidade para a próxima geração. Naquele momento, ele chega às ruínas antigas do templo demoníaco, de onde sentiu a energia espiritual vindo. Ele observa as correntes seladas ao redor, percebendo que era um templo feito para suprimir demônios. Com isso, Gen simplesmente começa a absorver a energia espiritual do templo. Naquele instante, as correntes se quebram e o templo é completamente destruído, fazendo com que um grande dragão de várias cabeças apareça.
O dragão Zuan menciona que finalmente está livre e reconhece Zhang como aquele que o salvou, dizendo que, de agora em diante, ele seria seu peão, recompensando quando conquistasse o mundo. No entanto, o imperador Zhen diz que não havia percebido que ainda existiam demônios fortes e que esse dragão poderia ser seu alimento. Wuan fica completamente confuso enquanto Zhang o desafia a repetir, dizendo que, se o fizesse, seria punido com a morte. Naquele momento, um disparo de energia é disparado e acerta o dragão. Um grupo liderado pela diretora da academia, Kanglan Moranyu, aparece, e ela diz ao imperador para se afastar, pois eles lidariam com o demônio. No entanto, seu ataque irrita o dragão, que os ataca. O grupo tenta atacar o dragão, que dispara rajadas com suas múltiplas cabeças, mas todas são bloqueadas pela espada usada. Com isso, o dragão concentra uma grande explosão de energia, atingindo todos os três. Nosso protagonista diz que está desapontado com o talento dos artistas marciais. Ele reconhece que pode ser um demônio lendário. Os parceiros acabam fugindo, deixando Lan para enfrentar o dragão sozinha. Jin menciona que nenhum deles é páreo para ele naquele momento, e o imperador diz que ele é quem deve participar. Com isso, ele evoca a espada conhecida como Jin Qin e menciona que sua espada pode destruir qualquer inimigo no mundo. O dragão reconhece que a espada exerce uma energia tão intensa que ele mal consegue respirar, então acredita que deve acabar com o imperador com um único ataque. No entanto, o imperador usa a arte do garoto e a técnica da espada em espírito devorador, com inúmeras espadas de luz aparecendo ao redor do dragão. Ele menciona que esta é uma das técnicas esquecidas do Tozi e imagina que ele é um cultivador imortal. Você percebe que ele pode realmente ser um cultivador antigo, já que apenas imortais existiam no passado. J reconhece que sua energia espiritual está sendo sugada pela espada. Naquele momento, ele atinge seu limite e começa a se transformar. O dragão se metamorfoseia em uma bela mulher que implora por sua vida, dizendo que só precisava de energia espiritual em troca, e menciona saber vários segredos. Lugares com muita energia espiritual. Zhen não confia nas informações de Ying e imagina que não há lugares secretos na Terra. Deixando-a preocupada, ele aponta a mão para ela, dizendo que sua energia espiritual está muito viva e acredita que pode refiná-la. Com isso, Ying pede para fazer um contrato de servo e mestre como um sinal de sinceridade, mencionando que, se ela estiver mentindo, ele pode fazer o que quiser. O imperador acha que pode ser uma boa ideia. Afinal, ele precisaria de uma montaria. Zhen cria uma maldição que durará por toda a eternidade e menciona que será punida e executada se não conseguir localizar os lugares secretos. Naquele momento, a mulher dragão, Ying, se torna a serva do imperador. Ele reconhece todas as habilidades e acredita que esses sinais indicam que ele é um poder supremo que transcende o tempo. Ela se apresenta ao imperador e pergunta seu nome. Porém, Zhen menciona que Ying estava vestida de forma inadequada. Com isso, ele usa sua magia para restaurar suas roupas à sua forma original. Ele se apresenta como Yin Zhang e diz que busca energia espiritual. Ambos ficam impressionados, reconhecendo que ele era o imperador de 2000 anos atrás. You o convida para a academia da linha Kang, planejando ter uma maneira de se conectar com ele. Zhan acredita que isso pode ser uma oportunidade de adquirir conhecimento sobre o mundo moderno. Com isso, ele concorda em aceitar o convite dela. Algum tempo depois, na academia Kanglan, os três vagam. Os três passam pela escola enquanto os alunos os observam. Vários rumores começam a surgir sobre quem são as pessoas ao lado do diretor. Yu percebe os comentários e apresenta o mestre Zhen, mencionando os feitos que ela ouviu realizar. Naquele momento, os meninos começam a ficar impressionados com o imperador Emp, enquanto as meninas ficam impressionadas com a aparência do imperador. Lin retorna com seu grupo, dizendo que o homem misterioso matou a besta gigante, até que ela vê Zhen no meio da multidão. Com isso, ela menciona o que o imperador tinha feito, deixando os meninos ainda mais interessados no imperador e pedindo para ele aceitá-los como seus servos. Mas o imperador pede que eles se levantem, dizendo que não houve refeição entre os imperadores e aqueles que ele governou, nem mesmo em seu tempo, e agora que estavam na era moderna, havia ainda menos necessidade desse tipo de formalidade. O diretor diz a Lin para relatar a missão outro dia e pede que ela se concentre em apresentar os moradores ao mestre Zhen. Lin imagina que ter uma conversa com um homem forte é muito assustador. Depois de um tempo, eles chegam à mansão onde ele acabaria morando. Seria uma residência com uma entrada de norte a sul para o pátio, com uma área total de 1000 metros quadrados. Ao entrar na mansão, ela apresenta a sala de estar. Com isso, ele acaba ficando impressionado com o ar-condicionado, acreditando ser uma invenção das gerações futuras. Zhen diz que é uma arma de vento mágica.
Mais tarde, quando ele percebe a TV, imagina ser um objeto que rouba a imagem do mundo exterior, com uma barra dizendo que poderia colocá-la no bolso se quisesse. Aos poucos, Lin percebe que ele não entende nada de eletrodomésticos e acredita que ele é digno de ser um ancestral que viajou desde os tempos antigos. Como ela percebe que ele sabe muito sobre cultivo, pergunta como poderia avançar seu nível, já que estava na classe B. Zhang menciona que ele só precisava injetar sua energia nela. Com isso, ela começa a ter vários pensamentos pervertidos e acredita que estão indo longe demais, enquanto Zhen percebe o que ela imaginou. No entanto, o imperador menciona que, para ativar seu talento de cultivo, ele só precisava canalizar sua força para a robótica. Nossa protagonista percebe que seu corpo foi refinado por causa do poder da energia espiritual. Naquele momento, ela percebe que a atmosfera sagrada de gelo lembra da antiga imperatriz que ele levou para o palácio e que provavelmente seria a mãe de seu primeiro filho. Ele acredita que ela pode ser a reencarnação de sua ex-esposa e mãe de seu primeiro filho. A concentração de energia de Zhen faz Lin desmaiar. Ele imagina que a Imperatriz Zhen foi abençoada com uma nova vida e que seu reencontro nada mais é do que parte do destino, além de acreditar que Lin possui um talento natural para o poder. Lin começa a ficar com ciúmes, dizendo que ela pode estar apenas fingindo estar dormindo para que tenha pena dela, mas ele menciona que ela estava em um estado de inconsciência, pois seu corpo não conseguia mantê-la acordada. Com o despertar de seu poder de gelo, o dragão fica impressionado com seu mestre por ter liberado o poder sagrado do corpo de Lin e acredita que isso foi além do crível. Com isso, ela pede a seu mestre que lhe dê um pouco de seu poder espiritual para que ela possa ganhar mais poder demoníaco, o que ele recusa. Bing começa a reclamar, dizendo que ele foi muito mal. O primeiro dia passa e o imperador assiste TV enquanto eles falam sobre a região ocidental sendo conquistada. Acontece que era um documentário falando sobre a dinastia Qin. Ele percebe que o conhecimento das gerações futuras era diferente do que realmente aconteceu, apesar de pensar que poderia ser mais historicamente preciso, já que o imperador deseja testemunhar a continuação da grande linhagem chinesa. Naquele momento, aparece com café da manhã usando um avental de empregada. Zhen acredita que ela pode estar procurando algo para fazer, se ela não tivesse nada para oferecer. A mulher dragão imaginou que poderia aproveitar o momento com Zhen, inconsciente por causa da comida cheia de pílulas para dormir, para ter um momento feliz com seu mestre. No entanto, ele menciona que não estava interessado em comida mortal, embora ela diga que não era comida para mortais, pois foi feita por seu querido servo. Com isso, ele menciona estar ainda menos interessado em comida feita por um demônio, o que a deixa muito triste. Naquele momento, Lin acorda preocupada por ter adormecido na casa do mestre Zhen, dizendo que é muito constrangedor. Nosso protagonista pergunta se ela já acordou e percebe que ele a cumprimentou, ficando ainda mais chateado ao perceber o quão mal ele a tratou em comparação com Lin. A garota agradece ao imperador, dizendo que sentiu que sua força aumentou e que provavelmente deveria ter subido do rank B para o rank A. Ele explica que, como seu corpo de gelo secreto foi despertado, era natural que sua força tivesse aumentado, embora ela precisasse se concentrar em refinar seu laço. Lin menciona que o cultivo da imortalidade era um caminho que se perdeu há muito tempo e Zhen diz que ele poderia testá-la por alguns dias. Se ela pudesse seguir o caminho da imortalidade, Zhen lhe ensinaria, o que deixa Lin muito animada, enquanto ele imagina que deveria dar uma chance a ela. Lin fica muito feliz ao perceber que foi reconhecida pelo mestre Zhen, mas Ying começa a se preocupar, imaginando que algo pode estar acontecendo entre os dois, o que a faz acabar dizendo que ele não precisava cultivá-la porque se lembrava que havia um lugar secreto ali perto que tinha muita energia espiritual. Com isso, ele pede para ela levá-lo. Enquanto eles saem, todos os alunos começam a observá-los com espanto. Todos cercam o mestre Zhen, pedindo para se tornarem seus discípulos, enquanto LYN impressiona os fãs que conquistou. Ying acha que ela deveria matá-los com seus poderes de fogo. Zhen simplesmente diz a eles que a energia espiritual é necessária se eles querem cultivar a imortalidade. O imperador explica que a energia espiritual é um poder adquirido por aqueles que praticam o cultivo, que consiste em treinar para se tornar mais forte e viver mais. Com isso, as meninas perguntam a ele se possuem tal energia espiritual. Nesse momento, um grupo de pessoas afirma ter grande energia espiritual e pede que ele os ensine. Um dos membros diz que os dias do cultivo imortal acabaram e que ele não passa de um charlatão, afirmando que as artes marciais são a maior força do mundo. Lin menciona que eles são instrutores da academia, e Ying pergunta se ele pode lidar com eles. Mas Zhen percebe que algumas pessoas teimosas que ainda não sabem com quem estão falando e pergunta se gostariam de duelar contra ele. Naquele momento, ele desafia os instrutores para um duelo, para que possa testar a força das artes marciais. Isso deixa os 3 instrutores furiosos e eles atacam Zhen,
dizendo que vão mostrar que a academia não tolera esse tipo de charlatanice. Quando tentam acertar o imperador, ele abre os braços e, empunhando sua arma, desvia dos golpes deles em um movimento rápido, deixando os três impressionados. Ele menciona que a técnica que usou foi a arte do pilar de vento, a qual aprendeu quando precisava fugir dos assassinos de Yenka. Gen explica que essa habilidade permite evitar os ataques do oponente e lançar contra-ataques. Ele também diz que usou sua magia contra eles sem que soubessem. Os três se perguntam como isso pôde acontecer, já que seus movimentos eram muito rápidos. Enquanto notam as marcas luminosas em seus corpos, o instrutor do espadachim imagina que se tratava apenas de um feitiço, e Gen menciona que ele deve ficar parado, pois se esforçar, isso só fará com que suas veias explodam. O instrutor sente uma dor intensa à medida que a marca se estende por todo o seu corpo, formando várias correntes elétricas, e ele cai no chão. Os outros instrutores acreditam que ele deve ter morrido e que, de fato, poderia ser o cultivo do caminho imortal. Isso deixa os alunos ainda mais impressionados com o mestre Gen e o poder dos ancestrais. Lin menciona que os instrutores da academia foram pegos de surpresa, enquanto Ying realmente gostou do que viu. Naquele momento, a diretora os lembra que havia ordenado que fossem respeitosos com o mestre Gen, dizendo que eles eram apenas perdedores causando problemas. Outros instrutores reconhecem que cometeram um erro ao ofendê-lo e esperam que ele possa perdoá-los. Gen menciona que estava apenas mostrando a eles a sabedoria de seus ensinamentos e deseja não se envolver mais. Eles agradecem por sua gentileza e reconhecem que ele é um grande cavaleiro. O imperador percebe o interesse de todos em buscar a imortalidade e lhes dá um guia básico. Ele menciona que o livro contém informações fundamentais para o cultivo imortal que eles podem usar para tentar despertar sua energia espiritual. Se forem capazes, ele poderá ensiná-los a refinar seu Kai. Os alunos agradecem e mencionam que se esforçarão para adquirir energia espiritual. Com isso, Ying pede que não percam mais tempo com os alunos e que vão rapidamente para o lugar secreto enquanto se posiciona para que ele a monte. Porém, sua atitude o irrita e ele pede que haja apropriadamente como uma montaria. Naquele momento, ela tenta dar uma olhada no manual de treinamento imortal, onde acaba vendo escritos de um pequeno selo do imperador Gen. Enquanto isso, a 20 metros de distância em uma floresta secreta, Ying começa seu treino matando os monstros da floresta. Ela se lembra que sua ancestral, Yin Gen, mencionou que os cultivadores imortais usam esse poder como seu principal método de ataque. Gen percebe que a energia espiritual que foi gerada e o corpo de gelo sagrado estão funcionando bem, o que o deixa muito animado enquanto Ying continua exterminando os monstros. Lin se sente envergonhada novamente por ser elogiada pelo imperador. Naquele momento, um grupo de pessoas começa a reclamar do barulho na floresta, acreditando que seriam os alunos da academia Kanglan. Um deles menciona que já havia avisado que deveriam sair o mais rápido possível. Caso contrário, o membro de elite da academia de guerra, Lu Bu, não seria tão gentil. Lin avisa Gen para ter cuidado, pois Lu Bu é da academia de guerra, que tem um relacionamento hostil com a academia Kanglan. Assim, Lu Bu os ataca, ameaçando acabar com os três, enquanto o imperador pensa que ele é apenas mais um moralista tolo. Lu Bu ataca Lin, que consegue se defender de seu ataque. Quando Lin se distancia, ele menciona que é considerado o general voador de Wu, que derrotou Guan Yu e Zhang Fai. Lin reconhece o nível de Lu Bu, percebendo que ele é um artista marcial de alto nível da classe Xing e pergunta se pode lhe dar uma lição, e Lin diz para ela ficar quieta. O imperador menciona que Lin deve ignorar as diferenças de níveis entre os artistas marciais e usar melhor sua energia espiritual se quiser se tornar imortal. Ele a aconselha a evitar confrontos diretos contra usuários de armas pesadas. Lin ataca Lu Bu aproveitando o conselho do imperador e consegue desviar de seu ataque em um movimento rápido. Ela percebe que este é o momento perfeito para contra-atacar. Lu Bu, irritado, menciona que ela só pode desviar de ataques, mas o imperador comenta que ela está fazendo a coisa certa ao procurar uma oportunidade para atacar. Lin usa sua magia para desviar do ataque de Lu Bu, que fica confuso ao perceber que seus membros estão sendo congelados por sua magia. Lu Bu se dá conta de que o imperador está por trás da estratégia usada por Lin. As meninas ficam confusas, imaginando que ele está apenas perdendo a cabeça e agindo irracionalmente. Lu Bu decide atacar o imperador, que simplesmente defende sua arma com as próprias mãos. Com isso, o lanceiro nota que o imperador está atrapalhando seus movimentos graças à elevada energia espiritual que emana dele. O imperador menciona que ele não é ruim, mesmo que dependa apenas da força bruta, e que poupará sua vida se ele for talentoso. Nosso protagonista libera energia com as mãos, jogando Lu Bu contra a parede. Lu Bu observa o imperador, percebendo que ele não é apenas um artista marcial normal.
Seus aliados notam que ele foi mencionado na TV e percebem que ele é o grande mestre, o que o deixa completamente aterrorizado. Naquele momento, o lanceiro fica bravo com seus aliados, dizendo que deveriam ter lhe contado isso antes. Ele menciona que é a reencarnação do General Wan e acredita que ofendeu Sua Majestade. Entretanto, Lin não reconhece Lu Bu nem sua dinastia, dizendo que ele não tinha nenhum artista marcial de origem desconhecida. Lu Bu explica que, após a queda do reino, a dinastia foi derrubada e outra dinastia surgiu. Ele era apenas um homem humilde, como Sua Majestade. Zhen reconhece que dinastias podem mudar ao longo desses 2000 anos e menciona que ele deveria ser mais ambicioso e não perder tempo com brigas. Por ser um ex-general, o general lanceiro reconhece que ele está certo e menciona que, com os três, poderia ser muito mais fácil. Ele pediu ao imperador para aceitá-lo como seu general, para que eles pudessem retribuir sua gentileza. No entanto, o imperador menciona que deseja pensar no mundo inteiro como um e tratar todos igualmente, não tendo um general apenas para satisfazer seus próprios interesses. Mas ele imagina que há uma maneira de unificá-los e organizar uma força de imortais, o que deixa Lyn e Ying curiosos. Zhen menciona que pode tratar todos os discípulos como seus alunos, sem qualquer forma de preconceito, e tratar todos igualmente. Lu ficou comovido com o pensamento do imperador, e Ying se apaixona ainda mais, percebendo que poderia dominar o mundo se fosse mais forte. Lin se sente honrada por poder apoiar o imperador. O general reconhece que nunca alcançou grandes feitos em sua vida passada e era apenas um homem fraco. Agora, com o mestre sábio, ele o servirá, o que deixa o imperador feliz. Zhen menciona que, se ele deseja servi-lo, deve cultivar seu poder e mostrar seu potencial para a glória. Lin reconhece que, com a liderança do mestre, o cultivo imortal pode se espalhar por todo o mundo, permitindo que a linhagem da China alcance grandes alturas. 3 dias depois, os dois se fundiram, formando um grupo de cultivo focado em artes marciais sob o controle de Zhen, que designou Ling como seu principal discípulo e líder dos estudantes no caminho do cultivo. Sob a liderança de Zhen, a seita de cultivo foi estabelecida, conhecida como Seita Qin. Enquanto isso, na Associação Marshall, eles começaram a monitorar a Seita Qin e buscaram uma reunião importante na base da associação. Foi mencionado que a Seita Qin estava promovendo a cultura do cultivo e integrando academias, sem parecer ameaçar a cidade. Mas o presidente da associação, Bai Yu, queria saber as opiniões dos outros. Um membro menciona que foi rejeitado ao tentar levar Zhen para a associação, enquanto outro sugere sequestrá-lo para fazer clones. O presidente menciona que a melhor opção seria saber mais sobre a existência de Zhen e ajudá-lo em seu trabalho. No entanto, essa atitude do presidente cria uma discussão entre os outros membros, que acreditam que vai contra os princípios das artes marciais. Isso irrita o presidente, que pede para eles ficarem quietos, mencionando todas as batalhas de Zhang e perguntando qual deles poderia competir com ele. Nesse momento, um dos guardas abre a porta, avisando sobre um grande número de monstros chegando na costa, causando vários problemas para a cidade oriental de Xiao. Bai Yu comanda seus membros para impedir a invasão dos monstros. Enquanto isso, na cidade, o aviso é dado para as pessoas ficarem em lugares seguros, enquanto os monstros continuam destruindo locais. Nesse momento, um dos monstros é simplesmente jogado contra um prédio. Lu admite que, com as técnicas de refinamento de Zhen, suas habilidades se tornaram mais flexíveis, enquanto vários monstros continuam a aparecer e atacar humanos. Com isso, várias estacas de gelo aparecem, destruindo todos os monstros em seu caminho. Ying consegue salvar as pessoas enquanto instrui os civis a evacuar a área. Ela os ordena seguir em frente pelas ruas e a não deixar nenhum monstro vivo. Ao mesmo tempo, o imperador paira sobre a cidade, absorvendo energia espiritual de forma mais eficaz com a ajuda de seus discípulos. Ying reconhece a inteligência do mestre, porque ele usou a ajuda da Seita Qin para não se preocupar com seu poder espiritual no futuro. Nesse momento, cabeças voadoras aparecem para atacar o imperador. Zhen percebe que não esperava fantasmas e bestas demoníacas naquele mundo. No entanto, nesse momento, outro membro aparece para ajudá-lo. Um homem vestido com uma armadura estranha menciona que os heróis aparecem em momentos cruciais. Ao derrotar todas as cabeças voadoras, esse homem era o guerreiro de batalha, classe A. Ele pergunta se o imperador está impressionado com suas habilidades, mencionando que as artes marciais são boas e o cultivo não, mas o imperador o avisa para não baixar a guarda, pois uma cabeça gigante de Oni aparece atrás dele. Com isso, ele acaba sendo mordido pela cabeça do Oni, enquanto reclama de ter avançado muito. Zhen percebe que, dessa vez, precisará lidar com as coisas sozinho. Com isso, ele usa sua técnica de Langastone Tablet,
Ele menciona que isso é um símbolo com gravuras de grandes realizações de parentes, que pode suprimir demônios por toda a eternidade. Ao usar essa habilidade, uma enorme explosão dourada ocorre no local. Com isso, as pessoas se perguntam quem lançou uma arma nuclear para causar tamanha destruição, enquanto outros apenas assistem de longe. Essa explosão chama a atenção de um cavaleiro que a reconhece como o poder de sua majestade. O cavaleiro era Manga, que reconhece que, depois de cruzar as fronteiras dimensionais, finalmente o encontrou. Naquele momento, a notícia fala sobre o ataque de monstros extraterrestres que ocorreu na Cidade Leste, comentando sobre os discípulos de Gen da seita que impedindo a invasão dos monstros. O imperador aproveita a oportunidade para absorver a energia espiritual dos monstros derrotados e fica impressionado com quanta energia eles possuíam. Lu Bu tenta sair em uma motocicleta, dizendo aos repórteres para irem embora, enquanto eles tentam manter as notícias. Com isso, Lu Bu atropela os repórteres, reclamando que seus freios falharam. Depois disso, ele se apresenta a Gen, dizendo que os monstros foram eliminados. Gen reconhece seus méritos militares, o que deixa Lu Bu orgulhoso de si mesmo. Ele imagina que em breve poderá ser promovido a um amado e confiável general. De repente, uma enorme bola de fogo vem em direção aos dois. Reconhecendo o ataque, Lu se coloca na frente do imperador para protegê-lo, enquanto pede para ele ter cuidado. A bola de fogo acaba sendo o cavaleiro que os observava de longe, se aproximando. Após a fumaça se dissipar, o cavaleiro cumprimenta Gen. Manga menciona que estava cruzando dimensões tentando encontrá-lo. Gen diz para ele se levantar, pois não há necessidade de formalidades, pensando que não esperava que seu general tivesse vindo para o mundo mortal também. Com isso, Lu Bu fica desanimado, imaginando que, com a chegada de Manga, não tinha mais chance de se tornar seu general. Nosso protagonista decide perguntar sobre a situação no Reino Imortal após sua derrota, e Mangan diz que é uma longa história. Seu general explica que, após sua derrota, os demônios tentaram invadir o Reino Imortal e, mesmo com todos os seus esforços, não conseguiram impedir a ocupação. Com o passar do tempo, tribos leais ao Império se rebelaram e se juntaram aos demônios. Ele menciona que, sem o Imperador para liderá-los, eles não tinham chance e os generais imaginaram que o Imperador tinha ido para o mundo humano após sua derrota. Mangan conclui que sua missão era encontrá-lo e chamá-lo. De volta ao Reino Imortal, para derrotar os demônios, Gen menciona que ele não poderia retornar ainda com seu cultivo atual e que precisava de mais tempo. O Imperador explica que criou a seita Qin para ajudá-lo com essa missão, contando com o trabalho de seus discípulos. Ao ouvir isso, Mang diz que está disposto a ajudá-lo, enquanto Lu Bu afirma que também está pronto para seguir Mang e servir como um oficial de alta patente na seita. Naquele momento, os Martial Masters se aproximam do local, procurando falar com o Imortal. Gen os reconhece como pessoas poderosas por serem capazes de usar seu Kai para voar. Baiyu se apresenta ao Imperador, pedindo a cooperação dos Qin e tentando avisá-los sobre um potencial problema futuro. Porém, Lu fica irritado e diz para eles ficarem quietos, questionando por que o Imperador cooperaria com meros mortais. Mai observa a possível ameaça dos mestres e pede a Gen para ter cuidado com isso. Alguns dos mestres ficam irritados, afirmando que sua atitude era um sinal de respeito. Beshu, vendo os mestres atacarem os homens do Imperador, questiona como eles ousam. Ele grita para o Imperador e, em um movimento rápido de sua lança, derruba facilmente os dois mestres, que caem quase mortos. Isso impressiona Baiyu, que observa a facilidade com que ele os derrotou, reconhecendo que o poder deles está em um nível absurdo. Naquele momento, Baiyu percebe o quão ignorante foi ao tentar convidá-los a cooperar, imaginando que se superestimou. Mesmo assim, M diz que é limitado por causa de sua viagem dimensional, o que excita Lu Bu, que percebe que ele não teve chances. Pichu pede perdão ao Imperador, dizendo que tinha informações importantes sobre os campos celestes do Reino Secreto. Gen se pergunta se ele mencionou a Ilha Imortal Penglai, que é uma representação do mundo perfeito na literatura chinesa. Baiyu confirma que o mestre menciona que, um dia antes dos campos celestiais emergirem do mar e das terras conhecidas como Ilha Ying, enviaram pessoas para ocupar o território do Império Yin para ajudá-los. O povo da Ilha Ying enviou monstros para atacar várias cidades, e ele conclui que o povo da Ilha Ying tem intenções hostis contra eles. Gen menciona que a Ilha Ying é composta por bárbaros, acreditando que, quando Sufu retornou à Ilha Ying, ele apoiou a linhagem de suas forças. O Imperador acredita que precisa eliminar a Ilha Ying e pessoalmente recuperar os campos celestiais. Os mestres reconhecem a força do Imperador e mencionam que, com sua ajuda, poderiam garantir a recuperação da ilha. Nosso protagonista reúne seu grupo,
instruindo-os a se juntar a Lin para que possam ir para os campos celestiais no dia seguinte e lidar com os piratas japoneses. Eu reconheço as ordens enquanto Ying pede para deixar Lin para trás. Lu Bu pergunta se ele também irá na expedição para eliminar os bárbaros. Jin menciona que já tinha algo planejado para ele. Sua missão seria liderar os discípulos insetos, crianças, para proteger a costa dos monstros invadidos da ilha Ying e proteger a vida das pessoas. O lanceiro acredita que o imperador lhe está dando uma enorme responsabilidade e aceita com grande orgulho. Ele menciona que, enquanto estiver presente, nenhum monstro será capaz de chegar perto da costa. Bichu reconhece as habilidades militares do imperador e acredita que, com sua ajuda, finalmente poderiam recuperar os campos celestiais. No dia seguinte, a multidão se reúne na costa, e Lin percebe as pessoas animadas para vê-los. Enquanto Ying menciona que isso é apropriado para o status do imperador, os civis torcem por ele, pedindo para livrá-los dos invasores japoneses. Neste momento, B apresenta um de seus engenheiros ao imperador, dizendo que ele havia preparado um navio para eles. O engenheiro se apresenta como Edison e menciona que a embarcação foi meticulosamente criada pelo Departamento de Pesquisa da Associação Marshall, sendo muito útil para eles. No entanto, o imperador simplesmente reclama da nave, dizendo que ela seria muito lenta, questionando quanto tempo levaria para chegar ao reino secreto. Naquele instante, ele usa sua energia e cria um enorme dragão dourado no ar, que acaba sendo uma nave criada pela magia do imperador. Nossos protagonistas dizem que a nave Yuon foi usada pelo Grande U durante o dilúvio e pode viajar 1000 milhas em um dia. Baiu fica impressionado, afirmando que a nave Yuon deveria ser apenas uma lenda, enquanto Edson comenta que isso não pode ser explicado pela ciência. Quando o navio pousa na água, o imperador ordena que todos embarquem para que possam partir, e os civis assistem enquanto o navio Yuon inicia sua missão. Mang treina os soldados durante a jornada, enquanto Jin mantém a energia espiritual estabilizada, meditando. Ying diz que o cultivo é tedioso e pergunta se ele quer nadar com ela. Lin menciona o quão crucial é recuperar os campos celestiais e que ela não deve tentar perturbar o imperador. Os dois começam a discutir, com Ying perguntando se Lin sabe o que significa diversão, enquanto Lin afirma que ela está apenas perturbando o moral militar, fazendo com que o imperador diga a ambas que fiquem quietas, pois sente uma mudança na energia espiritual perto das águas. Ele reconhece que um monstro marinho está se aproximando deles. Apesar do monstro marinho reconhecê-los como presas, ele acaba sendo atingido por Mang, que chega muito perto. O monstro questiona como ele ousa atacar a face do grande mar. O rei demônio começa a se lembrar de uma época em que viajara para o leste de Zué, quando usou uma grande besta para matar um peixe semelhante a esse monstro. Naquele momento, o monstro-peixe começa a perceber que o imperador é alguém muito familiar e começa a procurar informações sobre seus ancestrais, reconhecendo que este era o imperador marcado como um arqui-inimigo de seus antepassados. Tentando evitar qualquer conflito, o monstro marinho declara que estava apenas de passagem e pede desculpas se os ofendeu. Jin diz que ele está bloqueando o caminho dos Qin, e o monstro implora para ser poupado, afirmando ser o último membro de seu clã. Ying pergunta se poderiam cozinhar o peixe, e os outros soldados da tripulação começam a considerar algumas maneiras de prepará-lo. O peixe gigante, ao ouvir tantas ideias sobre como cozinhá-lo, sugere encontrar um atalho para levar todos aos campos celestiais. Nosso protagonista acredita que podem usar isso a seu favor e diz que permitirão que o peixe mostre o caminho, pensando que comê-lo mais tarde seria uma opção de emergência essencial para guiá-los até os campos celestiais. O peixe gigante agradece a eles pela misericórdia e os lidera, informando que os campos celestiais estão bloqueados pelo povo da ilha, que criou uma barreira mágica chamada Moi. Essa barreira impede a aproximação de qualquer monstro, e ninguém consegue chegar perto. Jin afirma que, embora a barreira impeça monstros, ela não impede pessoas vivas, e nesse momento eles chegam até a barreira dos campos celestiais. O imperador salta do navio, afirmando que é uma barreira fraca. Como se isso pudesse ser facilmente destruído com um estalar de dedos, ele então usa a tábua landa e destrói completamente a barreira. Um dos soldados que guardam a barreira questiona quem eles são. Seu parceiro alerta que o imperador Ying ordenou matar qualquer um que tentasse cruzar os campos. Naquele instante, Jin avança com seu exército, ordenando que eliminem todos os invasores. O sacerdote da ilha usa sua habilidade de cortes de vento divino, e Mang afirma que a guerra não será interrompida enquanto usa seu movimento para contra-atacar. Embora o sacerdote reconheça a habilidade dos soldados chineses, ele acredita que suas habilidades Yin são superiores. Yang Lin atacam os soldados com uma combinação de fogo e gelo. Seus ataques combinados eliminam a maioria dos inimigos, que não conseguem reagir naquele momento. O assistente do padre identifica Jin como líder e decide atacá-lo,
afirmando possuir séculos de habilidades de pintura invencíveis. Nosso protagonista decide observar antes de agir. O assistente do padre, então, invoca um deus macaco que ataca Gen, que não se mostra impressionado com essas habilidades de pintura. Ele cria uma marca na frente do espírito e começa a selá-lo com correntes, impedindo-o de respirar. O invocador fica impressionado com o imperador que capturou um espírito com uma mão. Após dissipar o espírito, Gen afirma que um pseudo-deus que fez uma pintura não pode derrotá-lo. Ao fazer isso, ele causa danos ao espírito. O próprio invocador Gen afirma que mostrará o que é uma verdadeira invocação. Seus soldados percebem que ele está usando suas habilidades, enquanto sacerdotes japoneses se perguntam se ele realmente pode invocar qualquer espírito. Nosso protagonista explica que, após unificar os 6 estados, ele obteve as armas do mundo inteiro, permitindo-lhe forjar o Exército Dourado 12. Esse exército foi capaz de proteger toda a China e derrotar seus inimigos estrangeiros. Ele afirma que apenas 4 soldados são suficientes para lidar com o inimigo e convoca 2 lanceiros e 2 arqueiros. O invocador decide fugir, acreditando que terá uma chance se retornar para a ilha, mas Gen ordena o ataque. O invocador percebe que ele é o alvo, não consegue escapar e acaba sendo morto pelos soldados. Com isso, o padre, que é seu irmão, reconhece sua morte e tenta retaliar. Os arqueiros usam seu vento divino, e as flechas deles perfuram a barreira do padre, matando-o também. Manga afirma que as bestas Qin eram parte do grande tesouro do Império, com poder capaz de penetrar 1000 soldados. Naquele momento, o comandante Arthur Okamoto afirma que, mesmo estando atrasados, é hora de mostrar aos chineses quem manda aqui. A frota de Arthur chega à costa, preparando-se para invadir. O comandante demonstra seus poderes de fogo enquanto se prepara para a batalha. Seus soldados reconhecem seu poder absurdo e temem seu potencial aterrorizante. Ele ataca os inimigos. Um aliado menciona que ele é um híbrido das Ilhas Virgens e das nações ocidentais, um grande trunfo. Seu parceiro explica a Bob que ele é o líder final da frota. Outro aliado, chamado Cruz, menciona que a frota é uma aliança das 6 nações e que não permitirão que Arthur leve todo o crédito. Lin percebe as forças inimigas se aproximando. O exército naval se aproxima, tentando recuperar os campos sagrados. Fica irritado com a quantidade de pessoas que se aproximam e vê isso como uma oportunidade de devorá-los. Manga afirma que o imperador não precisa intervir e que ele liderará a seita para eliminar os invasores. Gen considera uma boa oportunidade para conhecer o exército. O exército ataca os marinheiros. Lin usa suas habilidades de gelo para derrotar rapidamente os inimigos. Arthur mostra seu intenso poder de fogo, que supera o gelo de Lin. Naquele momento, ela percebe que ele é um usuário de fogo e poderia neutralizar suas habilidades. Ying salva Lin, perguntando se ela está bem, e Lin afirma que não é hora para piadas. A garota ataca Arthur, dizendo que tem experiência com fogo. Ela estende suas garras com uma bola de fogo para acertar Arthur. Arthur usa sua habilidade de piton de fogo para devorar a bola de fogo. Ying o provoca, dizendo que um pequeno réptil não pode competir com o fogo de um dragão. Ela então devora a serpente flamejante de Arthur. Arthur sobrevive dentro da boca do dragão, reconhecendo que não era uma chama normal e que possuía uma aura escura e misteriosa. Manga ordena que seu exército forme uma formação para encurralar as forças inimigas. O exército de Mang cerca os 2 soldados inimigos restantes, Pat e Bob, que se encontram encurralados pela formação. Bob usa suas habilidades para escapar, atacando Mang dizendo que, se o derrotarem, a situação será resolvida. Mang usa suas habilidades para subjugá-lo, e Bob não consegue acreditar que ele é um general, provocando Bob o ataca com socos de foguete, usando suas habilidades de flexibilidade. O general usa sua técnica como uma barreira para se proteger dos socos. Com isso, Bob sente suas mãos doendo após a sequência de socos contra a parede sólida da barreira. Manga aproveita uma abertura e usa sua barreira para derrubar Bob. Bob é derrotado, impressionando Pat com a facilidade de sua derrota. Depois disso, Manga ordena seu exército para acabar com os generais. O exército de Ming aproveita a formação para eliminar Pat e Bob. Enquanto isso, Cruz se aproxima de Gen por trás para tentar eliminar o imperador. Nosso protagonista percebe a intenção dos assassinos se aproximando dele. Com isso, ele usa sua técnica de manifestação de mão espiritual para conter Cruz. O último general percebe que será queimado se isso continuar e acredita que deve fazer algo. Ele se lembra que tem um truque na manga. Usando sua energia, Cruz cria um selo e realiza uma invocação. Gen percebe que ele pretende invocar um demônio. Com isso, Gen acaba com Cruz, esperando que ele pelo menos invoque seu forte demônio.
Os membros do exército inimigo ficam impressionados que Cruz esteja recorrendo a uma invocação tão perigosa. Um demônio, considerado 66º na hierarquia dos 72 pilares de Salomão, aparece. Um cavaleiro demônio chamado Quilaris emerge do portal. Nosso protagonista reconhece que ele tem uma aura elevada e possui força equivalente ao nível do núcleo dourado. Ele admite que, após tantas viagens, finalmente encontra um oponente digno. Nesse momento, ele é pego por um vórtice de teletransporte que o faz desaparecer. Lin se preocupa que o imperador tenha sido levado pelo poder de Quilaris, enquanto Ying menciona que ele tem poder suficiente para lidar com aquele demônio. Mang percebe que seu imperador continua lutando com todas as suas forças, então ele deve enfrentar os inimigos restantes. Enquanto isso, no Reino dos Mortos, Gen e o Cavaleiro Zumbi aparecem para se enfrentar. Quilaris menciona que o Reino dos Mortos é um lugar criado após exterminar muitos prisioneiros de guerra, onde as pessoas são afetadas pela aura dos mortos-vivos. Gen menciona que ele é protegido pela energia do dragão sagrado, tornando imune à influência do Reino dos Mortos. O demônio diz que, embora conheça os poderes do cultivador oriental, seu poder não se limita a enfraquecer seus inimigos e convoca um exército de mortos-vivos. Com isso, vários esqueletos começam a se levanta formando um enorme exército de soldados esqueletos. Nosso protagonista percebe que não pode invocar os 12 dourados e deve confiar apenas em artefatos durante a batalha. Quilaris menciona que ele não vai esperar enquanto Gen prepara seus feitiços. O exército de esqueletos tenta atacá-lo, mas ele usa seu escudo dourado para se proteger. Cus percebe que isso é uma forma de aura protetora, como um campo de força, e que é a habilidade do tesouro divino do imperador. Gen explica que os tesouros divinos do imperador foram coletados ao longo dos anos e mantidos em um mais alto nível de cultivo, incluindo as espadas conhecidas como Lulu. Ele acrescenta que as espadas Lulu já causaram muitas vitórias para o imperador e agora estão refinadas com um poder que as torna espadas voadoras. Percebendo o perigo, Quilaris ordena que seus soldados ataquem e acabem com o imperador, enquanto Gen envia suas espadas contra eles, destruindo todos os soldados. O demônio percebe que as espadas voadoras parecem possuir consciência e ataca o imperador, dizendo que um verdadeiro cavaleiro deve lutar suas próprias batalhas. Naquele momento, o imperador usa outra de suas técnicas e cria uma forma de imagem com sua aura. Quilaris percebe que ele só atingiu a imagem de Shan e que sua velocidade aumentou, percebendo tarde demais que o imperador havia se movido para trás dele. Quilaris consegue se defender do ataque e se pergunta se um cultivador poderia usar habilidades enquanto prepara ataques como esse. Gen usa sua aura e simplesmente empurra seu inimigo. Os dois ficam de frente um para o outro, enquanto Gen menciona que os demônios são decepcionantes porque não tem chance de derrotá-lo naquele momento. Quilaris chama seu irmão, Feruz, que reclama sobre ele entrar em um confronto sem nem mesmo chamar seu irmão mais velho. Enquanto eles discutem, Feruz menciona que está envergonhando o nome do clã demônio Solomon. Mas, enquanto isso, o imperador prepara outra de suas habilidades. Desta vez, ele está convocando o espírito heróico Marechal de Qin. O espírito aparece, perguntando quem ousa perturbar seu descanso, porque, quando estava vivo, era general de chave e dedicou sua vida apenas a servir o imperador. Gen menciona que é o imperador Qin e pediu a Baad para ajudá-lo como seu servo. No entanto, BYY questiona as informações que ele fala sobre a unificação dos 6 estados e menciona que não tem interesse em ajudá-lo na batalha. Quilaris começa a zombar do imperador, provocando e dizendo que ele invocou um espírito heróico que não o ouve. Feruz menciona que a aura emanada pelo espírito heróico é absurda e, para ficarem seguros, decidem chamar reforços. Eles invocam outro espírito demoníaco chamado Forer, que menciona que não espera ser invocado novamente. Queluz menciona que eles estão em vantagem e podem acabar com os dois, mas Feruz aconselha esperar pela caverna para recuar, porque a aura emanada por ele é intensa. Jan percebe que enfrentar os três enquanto está perto de dominar o núcleo dourado pode ser problemático. Nosso protagonista pede ajuda aqui novamente, mencionando que, no futuro, poderia ajudá-lo a restaurar sua forma e avançar no caminho do cultivo. Ele menciona que não pode avançar em suas batalhas sem seus generais e que seu trabalho como general ainda não foi concluído. Kai reconhece o imperador e decide ajudá-lo, mencionando que retornará logo após lidar com os demônios. Quilaris menciona que eles são apenas arrogantes e decide acabar com todos eles, convocando outro exército de mortos-vivos. Furuz afirma que seu destino está selado e Forer prepara seu ataque de vento para acabar com eles, mas nada disso importa contra os poderes de Baqi, que simplesmente pula na frente de seus inimigos e usa sua habilidade, Marminga. Enquanto atinge o chão, ele abre uma enorme fissura que engole todos os seus inimigos. Beck conclui dizendo que,
enquanto andarem na terra, não há nada que ele não possa enterrar. Jean relembra a habilidade Mingia e como mesmo milhares de tropas não conseguiram evitar sua destruição. Enquanto que Larissa é engolido, ele se recusa a aceitar sua derrota. Forer percebe que não tem chance contra aquele espírito heróico e prefere fugir, criando um portal para escapar. Entretanto, Baek o agarra pelo rabo e pergunta para onde ele planeja ir. Forer considera implorar por misericórdia, mas Baek diz que nunca cai em tais táticas e simplesmente acaba com ele. Naquele momento, outro Lorde Demônio de Salomão aparece, dizendo que os fará pagar, mas Jean invoca a espada do deus Kim para acabar com o Lorde Demônio e finalmente absorver a energia espiritual do lugar. Com isso, Jean ativa seu poder para absorver a energia local e um enorme dragão dourado sobe ao céu. Ele reconhece que o poder do domínio demoníaco era extraordinário e que poderia ajudá-lo a superar o nível do núcleo dourado. Bai reconhece o nível de poder de um imperador e entende que ele poderia trazer a glória do Xin de volta ao mundo. Naquele momento, ele se ajoelha diante do imperador, prometendo ajudá-lo em sua busca para trazer prosperidade à terra da China. Jean pede para ele se levantar e menciona que seu trabalho já foi reconhecido no passado e que as gerações futuras o admirarão. Enquanto isso, fora do reino demoníaco, o portal reaparece trazendo Jean de volta, onde todo o seu exército recebe. O imperador menciona que as forças demoníacas do domínio demoníaco foram destruídas e todos começam a comemorar. M informa que, enquanto ele estava no reino demoníaco, já havia cuidado de todos os invasores que os atacavam. Com isso, o imperador convoca sua nave novamente, reconhecendo que os campos celestiais voltaram ao controle da China e que podem retornar para casa. A vitória de Jota assegurou que os campos celestiais foram recuperados para a China, e essa notícia foi relatada para o mundo inteiro. Vários lugares reconheceram a vitória do imperador sobre os 3 demônios de Salomão e ele recebe uma recepção calorosa na China. Enquanto isso, na Câmara do Conselho da Família Real do Japão, um grupo de homens decide sobre sua abordagem em relação à seita de Jian. O líder do grupo, Fang Shima, pergunta o que os outros membros pensam. Um deles menciona que deveriam começar uma guerra para destruir a China por comparar Shan ao grande deus de Madazu. No entanto, Shima menciona que, com as forças que tem, não podem vencer. Outro membro sugere usar Shikgamus para mostrar sua força, mas Shima explica que usar rituais antigos seria o último recurso. Outro membro menciona que, se Jian fosse morto, as regiões que ele unificou não conseguiriam permanecer unidas e cairiam novamente sob seu controle. Então, o plano deve ser encontrar uma maneira de eliminar Gen. Shima menciona que, após esta batalha, o exército japonês sofreu muitas perdas e precisa se preparar bem para encontrar uma maneira de assassinar Gen. Nesse momento, um portal aparece de onde um apóstolo do arco do Lorde Demônio emerge, trazendo uma mensagem deles. O grupo treme diante do demônio, perguntando qual é sua mensagem. Ele explica que 3 dos grandes demônios foram mortos durante a luta contra Gen e que os demônios acham que os japoneses devem mostrar alguma sinceridade. Shima pergunta qual é o desejo de Salomão e Ba responde que são sacrifícios, com os quais eles mencionam que poderiam preparar bombas subterrâneas para causar tsunamis e terremotos, sacrificando 50.000 moradores como oferendas. Folhas de Bilis mencionam que estão sendo espertos e que ele relatará isso ao seu mestre enquanto ele desaparece. Os homens reconhecem que os demônios estão se tornando cada vez mais gananciosos. Shima fica indignado porque a razão pela qual eles estão considerando cooperar com os demônios é que seus espíritos guardiões ainda não foram recuperados naquele momento. Ele decide sacrificar os estrangeiros que estavam se rendendo ao Japão. Enquanto isso, de volta na China, o exército de Zhang continua seu treinamento. Ele percebe que apesar da expedição, os discípulos que não foram chamados continuam seu treinamento. Mang menciona que isso foi graças ao grande exemplo dado por Lubulu. Decide apresentar ao imperador algumas das formações que eles criaram para combater os inimigos. Ele demonstra a formação do dragão duplo emergindo do água e então a formação da águia. Nosso protagonista reconhece as conquistas do general Luos, dizendo que suas realizações não serão ignoradas. Isso deixa Lu muito feliz por ser reconhecido novamente pelo imperador. Enquanto isso, você informa que ela já estudou os livros de cultivo e que graças às ordens do imperador eles têm feito grande progresso. Gen menciona que depois de dominar o básico é hora de refinar seu Kai para se tornar mais ressonante com tudo no mundo. Ele explica que o cultivo não é algo que pode ser alcançado durante a noite e que ele agora ensinará técnicas avançadas para ajudar no progresso deles. Você agradece ao imperador novamente, dizendo que eles estudarão seriamente e não falharão em suas expectativas. Isso excita todo o exército. Meg observa o quão formidáveis as gerações mais jovens são sob o grande poder do imperador, reconhecendo que em breve o reino imortal poderá estar livre de demônios. Yang fica irritado pedindo ajuda para aprender mais sobre o refinamento das chaves também,
mas Gen diz a ela para parar de ser tão ousada ou ele pode tentar se livrar dela se ele acha que ela não é mais útil naquele momento. Você menciona que há outro lugar que pode possuir energia espiritual que nem mesmo os ex ainda não exploraram. O lugar é uma caverna que nenhuma academia conseguiu explorar porque sua entrada aparece e desaparece constantemente. Lu, desapontado por não poder ajudar na última missão, pediu para seguir Gen na jornada pelas montanhas para encontrar esta caverna. Gen então menciona que Ling e Lu Bu liderarão o caminho enquanto ele segue para ver o que será revelado como o grupo viaja pelas montanhas e continua a observá-los enquanto segue. Ela reclama do mestre sempre levar LYN em suas missões e não querer ficar para trás em seu favor. Lu Bu menciona que depois de cruzar as montanhas eles estarão perto do reino secreto, mas Yin continua a segui-los enquanto permanece escondido. Depois de muita caminhada, eles chegam à entrada do reino secreto. Uma barreira os impede de entrar. O lanceiro diz que uma mera barreira não impedirá e usa sua força bruta para tentar destruí-la. Com sua formação militar quebrando o céu, no entanto, seu ataque é completamente refletido pela barreira. Lin menciona que o selo não pode ser destruído com força bruta e deve haver outra maneira de quebrá-lo. Ela lembra que, de acordo com a pesquisa da academia, a tábua de pedra próxima pode ser uma chave para abri-la. Gen entende que o reino secreto pode possuir uma imensa quantidade de energia espiritual e que absorver essa energia pode avançar seu cultivo para outro nível. Com isso ele usa a técnica de restauração na pedra danificada, fazendo isso ele consegue abrir o caminho para o reino secreto. Ying fica impressionada com o poder de seu mestre de destruir a barreira tão facilmente. Zhang menciona que a barreira foi colocada usando técnicas imortais, mostrando que o mestre do reino secreto é um cultivador. Ele aproveita a oportunidade para questionar Ying sobre o porquê de ela estar seguindo-os até agora. Lin a repreende por segui-lo, em vez de ajudar com uma seita de parentes, enquanto Ying diz que sua missão é proteger o mestre. O tempo todo Ying menciona que o mestre pode dizer se ele precisa de alguma coisa e ele simplesmente pede para ela abrir o caminho para eles. O dragão burla ativa suas chamas negras para liderar o caminho. Com isso o grupo segue pela caverna com Yang usando suas chamas para iluminar o caminho. Ela menciona que ela não sente nenhuma presença de perigo e Lin diz a ela para não se distrair pois seus inimigos podem estar esperando um momento para atacar. Depois de caminhar um pouco pela caverna, eles encontram uma saída. O grupo chega em um enorme campo florido cheio de flores de cerejeira. Lu Bu reconhece que há algo estranho no lugar por causa da forte fragrância de flor de cerejeira, mas ele ignora tudo depois de notar uma enorme lança que o excita, acreditando que ele pode se tornar invencível. Enquanto isso, Ying imagina receber uma declaração de Gen dizendo que o paraíso foi preparado para ela. Ao mesmo tempo, LYN imagina ser encurralada pelo imperador pedindo-a para ser sua esposa. Zhang levanta o rosto dela com os dedos para beijá-la, mas na realidade todos eles estão presos em ilusões de desejo enquanto Gen percebe que ele precisa treiná-los. Melhor evitar cair em tais truques. Gen reconhece que o campo de flores de cerejeira consome uma grande quantidade de energia. Usando as flores para esconder a energia e criar ilusões, ele usa sua técnica de selo quebrador de ilusão para libertar seus aliados. Usando seu dragão dourado, Gen consegue quebrar a ilusão de todos, enquanto Lin reconhece que foi vítima de uma ilusão. Y também percebe, mas prefere ficar na ilusão, deixando o imperador sem palavras. Lu limita ser afetado e espera punição, mas Gen explica que ele não deve se culpar. Como seu inimigo possui um poder extraordinário, nosso protagonista menciona que eles são cultivadores e não precisam depender de truques baratos, e com isso o lugar começa a se dissolver. O céu fica estrelado e um homem montado em uma enorme baleia voadora aparece. Esse homem, chamado Li Beg, diz que o reino secreto ficou em silêncio por 1000 anos e eles foram os primeiros visitantes. O lanceiro reconhece o homem, o chamando de imortal exilado, enquanto Gen se pergunta quem ele é. Lin explica que Liba é uma poetisa da dinastia Tang reconhecida até hoje por suas obras extraordinárias, mas ele também é conhecido como um espadachim, e com isso ele ataca Gen Leai e ataca o imperador, que se defende usando sua própria arma. Com o impacto do ataque, o chão é completamente destruído. O poeta percebe que Gen tem cultivo no nível do núcleo dourado, dizendo que ele não acreditava que havia outra pessoa neste nível fora do reino sobrenatural. Nosso protagonista começa a confrontar a figura misteriosa, enquanto observa seus estilos de luta. Seu estilo leve e despreocupado o faz perceber que esse inimigo não é qualquer um. Os dois continuam sua luta no céu, fazendo os aliados do imperador verem apenas alguns raios de luz. Enquanto Lib reconhece que a luta está se intensificando, ele presenteia o imperador com sua habilidade mortal, Avatar Imortal. Com isso, os dois continuam lutando com o imperador usando sua técnica de espada absoluta. Naquele momento, Gen quase consegue acertar Li B, fazendo perceber que este não era um inimigo comum. Gen menciona as tentativas de assassinato que ele teve que suportar e que isso não é mais um. Naut observa que ele realmente é parente do imperador e que sua aura imperial o protege, mas o poeta menciona que isso foi apenas um aquecimento, porque seu verdadeiro poder é o de um bêbado. Leai, ao beber, sua aura se intensifica enquanto ele fala em dialetos difíceis e evoca a habilidade de formar 100 espadas do seu herói. Gen menciona que até mesmo condensar uma única espada é difícil e ele pode fazer isso com centenas de espadas, demonstrando sua força considerável. Li lança suas espadas no imperador. Nosso protagonista menciona que Ao
Embora cultivadores normais possam lutar para escapar da formação das 100 espadas, seu poder supera o de Lib. Com isso, ele usa a técnica de manipulação do poder espiritual para controlar todas as espadas que foram lançadas contra ele. Ele então as envia de volta ao poeta bêbado. Li Ai reconhece a habilidade do imperador enquanto provoca a ir com calma. O poeta menciona que já fazia um tempo desde que encontrou alguém igual a ele neste mundo e que ficou no reino secreto esperando por alguém digno. Porém, nesta batalha contra o imperador, ele sente um certo remorso. Lebi menciona que formar espadas com seu corpo, transformando suas intenções em uma lâmina, é o que ele considera a essência de um espadachim. Porém, Gen menciona que, a partir do momento em que decidir lutar, ele o acompanharia até o fim, usando sua habilidade de olhos penetrantes de arco-íris. A colisão dos dois golpes cria uma onda de choque intensa, fazendo Lin usar sua habilidade de barreira de gelo para protegê-los. Ele menciona que, se não fosse um reino fechado, seu poder seria suficiente para destruir os céus e a terra. Lu reconhece que esse é o nível de poder no confronto de dois usuários do núcleo dourado, o que o deixa bastante animado. Esse choque de técnicas continua até que Lei mostra fraqueza contra o poder do imperador Shen Doous, mencionando que a batalha já está decidida. Lei reconhece sua derrota, dizendo que é uma grande honra ter tido um confronto com o imperador Qin e que não se arrepende dessa derrota. Lin pergunta por que o poeta imortal já havia alcançado o estado de iluminação vagando pelo reino mortal. O poeta menciona que ele é um espírito livre do céu e da terra, vendo os reinos mortais e imortais como nuvens de névoa, tendo sua poesia e vinha ao seu lado através do tempo. Com isso, ele se despede do grupo enquanto deixa um pergaminho com eles. Shan o abre e o reconhece como um pergaminho de um de seus poemas. Ele menciona que o talento de Liba em poesia e esgrima é incrível e que, se pudesse trazê-lo para seu exército, ele se tornaria ainda mais poderoso. Lu começa a imaginar as possibilidades de um imperador querer alguém como Lei em seu grupo e se pergunta sobre os níveis absurdos das expectativas de sua majestade. Mas Zhang diz que eles não têm tempo a perder e devem dividir a energia espiritual contida no reino secreto. Com isso, ele absorve a energia espiritual do reino secreto novamente. Embora perceba que ainda precisa de muito mais energia espiritual do que outros cultivadores, ele reconhece que para continuar avançando, precisará encontrar muitos mais reinos secretos. Ying o parabeniza por aumentar seu nível de cultivo. Gen menciona que o cultivo não é simples e se pergunta quando ele irá superar seu nível atual, mas naquele momento ele aparece avisando que algo está errado. O diretor menciona que as notícias estão relatando que cidades na região oriental da China foram invadidas e até navios foram atacados. Lin se pergunta se é outro ataque dos japoneses. Yin reclama sobre sua audácia em causar problemas novamente e pergunta se deveriam destruir a nação inteira, mas você menciona que desta vez o ataque não vem dos japoneses, mas de outras forças envolvidas. Jin pergunta quem quer atacar a China e diz que é hora de acabar com eles de uma vez por todas. Ele ordena que o Kinect seja enviado para a região oriental para ajudar a evacuar navios mercantes. Enquanto isso, na costa oriental, um alerta de evacuação foi dado enquanto seres antigos estão atacando a área. As pessoas se perguntam como bestas mitológicas poderiam estar atacando a China e por que os reforços ainda não chegaram. O demônio Siron menciona que conduzirá ao funeral dos civis. Enquanto isso, Medusa diz que nem mesmo os demônios podem escapar de seu olhar e que ela se livrará dos humanos. Enquanto os civis tentam fugir para escapar dos ataques do monstro, eles são gradualmente abatidos devido ao deus do mar, Poseidon. O mar permanece turbulento naquela área enquanto ele reclama sobre os civis se aventurando em seus mares. Com suas habilidades, ele simplesmente destrói os navios no mar, causando vários furacões. Enquanto isso, as forças europeias reconhecem que estes não são monstros comuns, pois foram invocados através de sacrifícios feitos por rituais japoneses. Esses seres também são conhecidos como demônios extradimensionais. Seu plano é capturar civis para usá-los como sacrifícios e assim invocar um grande número de demônios para conquistar a China e então o mundo. Porém, uma enorme luz começa a aparecer no horizonte. Poseidon fica irritado novamente, perguntando quem ousa causar problemas em seus mares. De repente, um homem aparece dizendo que não perdoará aqueles que perturbam a paz dos descendentes da China. Esse homem é o guardião das profundezas dos mares da China, Ying-Ele. Naquele momento, os civis comemoram ao perceber que Ying-Ele apareceu. Os europeus notam que eles também têm um deus e ordenam que Poseidon lide com ele. Porém, Poseidon se rebela contra os europeus, dizendo que eles não têm autoridade para comandá-lo, fazendo os líderes europeus temerem por suas vidas. Com isso, ele simplesmente coloca um dos líderes em uma bolha e a explode. Embora Poseidon diga que, se seu inimigo não interferir, ele poderia ir embora, Ying Long o ignora,
dizendo que ele é um general que enfrentou tropas tentando invadir os mares. Poseidon menciona que a força de Inglong diminuiu muito, enquanto o cultivo no abismo lhe permite derrotá-lo facilmente. O deus grego do mar usa suas habilidades para tentar se livrar de Inglong, mas o deus chinês do mar menciona que sua força não é nada especial, o que impressiona Poseidon. Poseidon fica irritado, dizendo que poderia invocar raios e eliminar todos os inimigos com a maior tempestade. Naquele momento, os europeus reconhecem a força de Poseidon e acreditam que ele poderia derrotar facilmente Inglong. Poseidon planeja entregar punição divina a Inglong, mas Inglong usa sua habilidade, transformando um dragão em uma espada, dominando as montanhas e protegendo o povo da China. Sua habilidade é o rugido dos dragões marinhos desolados, uma habilidade tão poderosa que simplesmente devora Poseidon. Relâmpago celestial. Ele menciona que, embora esteja dormindo há 1000 anos, isso não significa que tenha perdido seus poderes e ainda possui muitas técnicas capazes de derrotá-lo. Poseidon diz que está apenas perdendo tempo tentando falar com ele. Com isso, ordena que os demônios ataquem Inglong. Os europeus aproveitam a brecha para tentar atirar e acertar o dragão, mas não conseguem. Com Inglong os atrapalhando, eles acreditam que finalmente podem dominar a região oriental da China. Apesar de verem uma luz dourada, que era a proteção de Inglong e também foi responsável por derrubar Medusa e os outros demônios que o atacaram, Poseidon percebe que seus aliados foram derrotados. Ele se pergunta quem está interferindo em sua missão dessa vez. O grupo de Sanjang aparece para ajudar, sendo Inglong nosso protagonista. Ele instrui Mang Lu,